Paulo Portas, líder do CDS-PP, é convidado desta edição da noite. Muito boa noite. Dr. Paulo Portas, de que serve apresentar uma moção de censura a um governo, quando se sabe à partida que o governo, e vou citar o Primeiro-Ministro, não a leva a sério? Ana, primeiro, boa noite. O antigo Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio, quando apresentou, na qualidade de secretário-geral do seu partido, uma moção de censura, explicou isso muito bem. E era uma pessoa responsável. Veio a ser, aliás, eleito Presidente. A moção de censura é um instrumento que está à disposição da oposição, que quando considera que as coisas atingem um ponto extremamente crítico, quer, em primeiro lugar, demonstrar o falhanço do Governo, e acho que isso ficou demonstrado, e pretende afirmar a força do partido que representa, no caso, o CDS, e a minha visão do caminho que o país deve ter. E, portanto, foi por estas duas razões que apresentámos a moção de censura e a preparámos consistentemente. E acho, enfim, digo isto com uma certa satisfação, que cumprimos, quer com um objetivo, quer com outro. Ou seja, o ciclo económico, Ana, mudou completamente. E o Primeiro-Ministro está completamente sem respostas face à crise e não consegue dar esperanças honestas a pessoas que conhecem as dificuldades e querem saber quando é que há mais luz e menos túnel, digamos assim. Bom, o que é que ficou bastante... Onde é que eu acho que há uma... há, por um lado, decepção, há frustração e há zanga mesmo. Bom, e as instituições servem para canalizar a representação política desses factos. Há uma decepção porque, repare uma coisa, o Primeiro-Ministro entrou de uma forma promissora, há 3 anos atrás, gerou expectativas, apoios até em pessoas que não eram do seu partido, e 3 anos depois, a sensação, esse capital foi de tal forma desbaratado, que a sensação que muitos portugueses têm é que, primeiro, os sacrifícios não tiveram utilidade. Segundo, repare uma coisa, as chamadas reformas estruturais do Primeiro-Ministro, em que é que ficaram? Se nós olharmos com seriedade para os resultados da reforma da administração pública, para o PRAS, onde estão 1.700 pessoas na lista da mobilidade. Se olharmos para a lei das rendas, que era essencial para que Portugal tenha mercado de arrendamento, os jovens não conseguem arrendar casa. Bom, teve um resultado absolutamente nulo. Se olharmos para a saúde, onde não foi tocada a questão do financiamento do sistema, que é a mais importante de todas. Se olharmos para a própria segurança social, onde aquilo que o Primeiro-Ministro faz é apenas por preconceito ideológico, com mais descontos e menos pensões, prolongar a vida do sistema do Estado, sem permitir a nenhum jovem programar por livre vontade a sua poupança. Bom, se olharmos para os resultados práticos, e sobretudo para um dado, nos últimos 3 anos, a despesa pública cresce 8.000 milhões de euros. Mais coisa, menos coisa. A receita fiscal e contributiva cresce 10.000 milhões de euros. O que é que isto quer dizer? Que não foi verdadeiramente tocada a natureza da despesa e que aquilo que aconteceu foi que o contribuinte foi esgotado até ao limite. Qual é a gota d'água? E é aí que eu acho que aparece uma enorme frustração, é a questão dos combustíveis. Que, como sabe, é obviamente ruinosa para a classe média, é obviamente desastrosa para as empresas e prejudica terrivelmente as pessoas mais desfavorecidas. E o que é que hoje ficou absolutamente provado? É que o princípio do Primeiro-Ministro, não posso baixar o ISP, não é uma inevitabilidade. Quando eu perguntei ao Primeiro-Ministro, e depois ele não respondeu, e outro deputado do CDS voltou a perguntar, e ele voltou a não responder, e outro deputado do CDS voltou a perguntar, porque nós somos insistentes nas questões essenciais. Naquilo que nós, os portugueses já sabem que se paga 83 cêntimos de imposto, ou seja, mais 15 por litro do que quando José Sócrates entrou. Também já sabem que se arrecada mais 444 milhões de euros em ISP. E ainda sabem que estamos, obviamente, a enriquecer o orçamento espanhol. Bom, agora, há um ponto que é muito importante que as pessoas saibam. É que cada vez que nós vamos abastecer em gasóleo ou em gasolina, estamos a pagar para financiar as escudos. Ou seja, em cada 10 cêntimos, e não estou a pôr o IVA, só no litro, em cada litro de gasolina, 10 cêntimos são para pagar uma promessa eleitoral do Sr. Primeiro-Ministro, que aliás não tem qualquer sentido, porque hoje em dia, se reparar, entre as autoestradas que são scuts, ou aquelas que são de se paga portagem, aquelas que é por causa de razões eleitorais, as que são por causa de razões políticas, já nada faz sentido na política das scuts do Primeiro-Ministro. E nós estamos a pagar em cada litro 10 cêntimos
para manter este artifício. E, portanto, não é uma inevitabilidade, é uma escolha. Escolhe devolver poder de compra à classe média e facilitar a vida às empresas para criar riqueza económica, ou escolhe manter uma promessa sem sentido. E essas opções políticas, esse caminho do Primeiro-Ministro ficou exposto e denunciado durante este debate? Acho que ficou bastante. Acho que ficou bastante, como ficou um outro ponto, que é onde eu acho que chega a haver... E, portanto, repara uma coisa, os portugueses são mais exigentes e mais inteligentes do que o Primeiro-Ministro muitas vezes os julga. As pessoas sabem que há uma crise internacional, as pessoas sabem que há dificuldades que são de todos. Também sabem que Portugal, na sua primeira fronteira europeia, é com Espanha, não é com outros. Bom. E sabem que em Espanha começa um mundo de prosperidade que nós não temos. Que foi feito com esforço, que foi feito com empresas, que foi feito, como as pessoas sabem, que aconteceram as coisas. Bom, deixe-me dizer-lhe isto. O que as pessoas não entendem é que não haja, que o Primeiro-Ministro não faça um esforço por fazer aquilo a que eu tenho chamado a teoria da justa repartição do esforço. Ou seja, nesta questão da gasolina e do gasóleo, que, repito, pode dar cabo definitivamente do resto de confiança que existe nas empresas para gerarem riqueza, nesta questão, as companhias mantêm a sua margem. O Estado está a lucrar, porque o Estado está a arrecadar mais à conta do IVA do que aquilo que perde. Claro, sim. E cai tudo em cima do contribuinte, Ana. Isto não é justo. Eu não estou a dizer que seja só uma das partes. Agora, quando há uma situação excepcional, tem que se repartir o esforço. Não é possível carregar em cima do contribuinte. Tudo. Todo o esforço está a ser pago pelo contribuinte. Bem. Mas acha que devia ser feita esse alívio em relação às empresas e ao setor produtivo? Em relação a não, sabe que consumidores? uma das coisas talvez mais reveladoras hoje do debate e que motiva os setores produtivos portugueses, eu hoje perguntei uma coisa muito simples ao Primeiro-Ministro e disse-lhe, o senhor veio aqui 27 vezes fazer discurso ao Parlamento, ou seja, ao país. Não há um discurso dos 27 que o Primeiro-Ministro fez sobre agricultura ou sobre pescas. Não acha extraordinário, Ana? Que desprezo, que abandono, que falta de consideração e que falta de percepção da criação de riqueza que pode vir dos setores produtivos. Bem, do mesmo modo lhe perguntei, há uma crise alimentar. Se houver falta de abastecimento, qual é que é a reserva estratégica portuguesa? Para quanto tempo temos alimentos? Onde estão? Onde está essa reserva? E o Primeiro-Ministro, já iremos a esse ponto, certamente, não respondeu a nada. Isto são questões relevantes. Onde é que eu acho que há ainda... gostava só de lhe acrescentar uma coisa. Eu acho que há zanga mesmo. E ela tem que ser transformada num sentimento honesto de esperança. Porque este país tem que puxar para cima, este país tem que ser capaz de dar a volta a esta situação. Bom, sabe que quando o Primeiro-Ministro foi anunciar aquelas medidas sobre o impacto da crise, umas melhores, outras piores, mas certamente insuficientes, e tardias e reativas, há uma coisa que é espantosa. Os mais excluídos são os mais desfavorecidos. Quem é que em Portugal é mais pobre? Os pensionistas? São os idosos. Têm menos autonomia, não têm possibilidade muitas vezes de mudar a sua situação de vida e quem tem a pensão mínima tem pensões de 236 euros. Eu tenho orgulho, muito orgulho, quero que saiba isso, como Presidente do CDS, com a ajuda do Dr. António Bagão Félix, há uma coisa que as pessoas sabem perfeitamente. Com todas as dificuldades, o aumento da pensão mínima dirigido pelo Dr. Bagão Félix foi 36 euros. Nos 3 anos que pudemos agir. Com o Primeiro-Ministro Sócrates, foi 13 euros. Faz toda a diferença. Bom, nós hoje demonstramos, há um excelente estudo sobre o que é a inflação real, porque a mim me interessa pouco saber se um prédio em Cascais subiu muito de preço, ou se o whisky subiu muito de preço, pois vamos lá saber. O pão, o leite, a manteiga, a carne, o peixe. O gás e a eletricidade. Um dos deputados do CDS fez uma conta muito precisa. Quanto é que esses bens subiram no último ano? E quanto é que subiram as pensões? Esses bens, para pessoas com muitas restrições, que contam os tostões, que sabem que não podem jantar mais do que isto ou mais do que aquilo, bom, esses bens subiram para cima de 30 euros. As pensões subiram 6. Ou seja, o que é espantoso é que, já depois de terem cortado com participações nos remédios, acabado com a convergência das pensões, tributado pensões pobres. Oh, Ana, qualquer pessoa com sentido de humanidade sabe, não se pode tributar a pobreza. Bom, já depois de tudo isto, o Primeiro-Ministro não tem uma medida para quem tem menos voz, curiosamente,
para quem tem menos voz e para quem está a sofrer mais. Que não faz manifestações, que não faz, mas que é a gente que mais sofre, são os idosos. Bom, portanto, eu acho que isto cria, e se me permite só um último ponto, não queria estar a estender-me, e depois há um momento, eu disse várias coisas ao Primeiro-Ministro, disse-lhe que ele não sabia escolher, que ele não sabia prever, as previsões económicas falharam todas, não há uma única que esteja certa. E há um ponto que eu acho que é relevante. Quando um político, especialmente um Primeiro-Ministro, perde a capacidade de se indignar, o país percebe que este Primeiro-Ministro se resignou. E eu dei-lhe 2 exemplos. E gostava que as pessoas soubessem isto. O Primeiro-Ministro não tem que saber de tudo. Mas quando sabe e fica indignado, tem que tirar consequências. É possível, Ana Lourenço, num país que está a viver a nossa crise social, a ASAI destruir alimentos à frente de pessoas pobres, em instituições que trabalham com pessoas pobres, porque não sabiam se aquilo tinha sido feito com as regras em casa das pessoas que trabalhavam para aquela instituição. Mas o que é isto? Até o Primeiro-Ministro sabe isto. Isto é denunciado pelo Presidente das IPSS e não faz nada. E o diretor da ASAI continua. Estraga-se comida que estava em qualidade à frente de gente que não tem que comer. Segundo caso, e eu gostava que as pessoas soubessem isto, porque o Governo fez o que pôde para não ser sancionado por isto. Questão da droga. Há um Instituto da Droga. Há um Presidente do Instituto da Droga. Já tem sido muito polémico. Esses senhores decidem fazer um site. Um site para crianças de 10 anos e 11 anos. Com o dicionário. Um dicionário de palavras para as crianças entenderem as coisas. Sabe o que é que está nesse dicionário? Curtir. Eu estou a citar naturalmente. Curtir. Sentir o prazer da droga. Queimar, aquecer com o isqueiro a heroína até fazer a bolha brilhante, cativante e vaporosa. Betinho, aquele que não consome droga. Oh, Ana, isto é um instituto público. Isto é dinheiro do Estado. Nós estamos a brincar. Isto é para crianças de 10 anos. Do site quando mas Ana, há que compreender uma coisa. Quando o Primeiro-Ministro, eu já lhe perguntei 2 vezes por isto. E ele nunca responde. Hoje voltou a não responder. Este site esteve vigente durante uma semana. O Primeiro-Ministro sabe que isto aconteceu. O Presidente do Instituto da Droga continua no seu posto. É isto que eu chamo perder a capacidade de se indignar. Ele não tem que saber tudo, mas quando sabe, tem que dar sinais. Sabe porquê? Porque se não der, vão ser feitas em nome dele, sabendo ele ou não disso, coisas cruéis, coisas estúpidas, coisas absolutamente inaceitáveis do ponto de vista do bom senso. Só para concluir, deixa-me perguntar, qual era a importância de saber se José Sócrates é candidato nas próximas legislativas? Eu acho, Ana Lourenço, que o ciclo político mudou completamente e o ciclo económico mudou completamente. Acho que as pessoas perceberam, ele obviamente tem um problema com a sua esquerda, tem um problema com a direita, porque a direita está a crescer. Isto foi difícil, mas está a crescer, ponto a ponto, passo a passo. E acho que hoje ficou nítido 2 coisas. Quanto mais forte for o CDS, mais a alternativa é diferente de Sócrates. É evidente que quanto mais as pessoas continuarem a votar nos partidos do centrão, mais parecidas ficam. Bom, e portanto, porque é que eu lhe fiz a pergunta? Eu sei que vou dar a cara pelo meu partido nas eleições. Eu sei em nome de que valores me candidato. Eu acho que um Primeiro-Ministro, ele está a sentir o chão a fugir-lhe, não tem resposta para a situação económica do país, não consegue virar a política económica, não consegue ter a percepção social do que está a acontecer, esgotou-se, ficou trocista, de facto. Pronto. Não sabe se não usar o argumento do passado, daqui a pouco a culpa é do Sr. Dom Afonso Henriques, quer dizer, hoje já era do Saddam Hussein, portanto, nada daquilo faz sentido. Ponha-se em casa como um cidadão está a ouvir um Primeiro-Ministro. A gente pergunta pela poupança, pela questão do endividamento, pela questão das empresas, pela questão do ISP, pela questão do plano de oncologia, de combate às doenças do cancro. Ele não responde a nada. Em 15 perguntas, respondeu a 0. Nunca tinha visto uma coisa destas. Bom, de onde? Eu acho que ele é uma sombra da imagem oficial que construiu. O Primeiro-Ministro que nós temos não tem nada a ver com o retrato oficial, com o tal herói reformador. Nada. Ouça. E, portanto, eu acho que ele está longe de saber se vai candidatar. E vou-lhe dizer mais. Eu acho, como sabe, a votação do CDS é determinante para haver maiorias absolutas ou não. E ele sabe que quanto mais forte nós tivermos,
menos maioria absoluta ele terá certamente. E mais lhe digo uma coisa. Enquanto os portugueses se lembrarem desta experiência, não vão querer mais maiorias absolutas de um só partido, lhe garanto. Dr. Paulo Portas, muito obrigada. Boa noite. Boa noite.